Caros colegas, retomando o estudo do Estatuto, agora nós estamos ainda dentro do título 8, hein? Que trata das promoções. E vamos fechar nessa aula a análise do capítulo 1 do título 8, que se refere às promoções de oficiais. Essa aula, portanto, ela vai abarcar o artigo 203, o 204 e o 205. Parece pouco, né? 3 artigos. Bem, queria eu que de fato fosse pouco, mas a realidade se mostra de maneira diversa. Então, para que nós possamos enfrentar o desafio que será apresentado agora, abra sua apostila aí do Conceito A Concursos, na parte do Estatuto, e localize o seu artigo 203. Tenha em mente o seguinte, eu já vou adverti-lo. Estudar para a prova é mais do que simplesmente para responder uma questão. Um artigo como esse 203, ele tem impacto na sua vida diária, cotidiana, no seu desenvolvimento profissional, inclusive. Então encontre utilidade outras nesse estudo e você vai assimilar esses conteúdos de maneira mais adequada. Se você perceber que isso é mais importante do que simplesmente fazer uma prova que vai passar, você vai absorver isso de maneira tão profunda que vai ficar marcado na sua mente como um conhecimento do qual você será titular. Aproveite isso. Então vamos ao 203. O artigo 203 ele é mas muito importante porque ele trata das situações que caracterizam impedimento à promoção. Então, se o militar, qualquer um de vocês, não me colocarei mais nessa situação pelo fato de estar na reserva, mas qualquer um de vocês que está ainda no serviço ativo precisa transitar por esse artigo 203 e compreender que aqui estão as situações que vão gerar o chamado impedimento à promoção. Se você se enquadrar em qualquer uma das situações aqui descritas, você estará impedido de ser promovido e certamente ficará chateado. Mas vamos evitar a fadiga, vamos evitar esse tipo de situação constrangedora compreendendo o dispositivo. Não concorrerá à promoção. Veja, nem sequer concorrerá. Mas se já tiver concorrido por razões outras, e nós vamos ver que há situações que o militar participou de todo o processo que antecede a promoção, não concorrerá à promoção, nem tampouco será promovido, mesmo se estiver incluído no quadro de acesso, tá vendo? Às vezes, o militar já está incluído lá no quadro de acesso e mesmo assim, se foi alcançado por uma situação dessa impeditiva, ele não será promovido. Está destacado, mas eu vou marcar mais uma vez. Não concorrerá, nem será promovido, embora incluído no quadro de acesso. Ainda que o militar esteja incluído no quadro de acesso por merecimento ou no quadro de acesso por antiguidade, ele não será promovido se estiver cumprindo sentença penal. Doutrinador que trabalha com estatutos militares diz assim na obra dele, é o professor Josão. Então vai dizer na obra dele, estiver cumprido sentença penal é aquela sentença transitada e julgada em que não cabe mais recurso. Então já houve a condenação, não cabe mais recurso, o militar já está ali na fase de execução de sentença, está cumprindo a pena. E acrescenta mais, ao analisar esse inciso, dizendo assim, estiver cumprindo sentença penal é qualquer pena. Uma pena de prestação alternativa, por exemplo, é cumprir pena. E durante o período em que ele estiver prestando serviço alternativo, por exemplo, em decorrência de uma sentença penal, esse militar está impedido de promoção durante o cumprimento dessa pena. Qual é a outra situação? Estiver em deserção. O estatuto não, né, gente? O Código Penal Militar,
O Código Penal Militar, lá no artigo 187, vai tratar da deserção. Vai dizer assim: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do local em que deva permanecer por mais de 8 dias. Isso é o crime, mas você pode ir no Estatuto, no artigo 240C, que vai dizer o que se considera como deserção aqui no nosso Estatuto, deserção na interpretação da transgressão disciplinar, digamos assim, de deserção. E quando nós analisamos essa transgressão disciplinar de deserção, ela vai se confirmar quando o militar se ausenta por mais de 8 dias da unidade em que serve ou do local em que ele deva permanecer. Então, estou em deserção. Deserção, inclusive, enquanto crime, é crime permanente. Enquanto o militar estiver em deserção, ele pode ser capturado, ele pode ser preso. A gente viu que o tempo em que o militar está na condição de desertor não conta como tempo de serviço e nem conta lá no artigo 187 como tempo para promoção. Então, está na condição de desertor, é impedimento à promoção. Está na condição de extraviado ou na condição de ausente. Extraviado, nós já tivemos a oportunidade de discutir quando falamos lá do artigo 52, discutindo essa questão do indivíduo que está na condição de extraviado ou na condição de desaparecido, ou na condição de ausente. Ausente tem até solução para isso no próprio Código Civil. O que você vai levar para a prova é: estiver na condição de desertor, estiver na condição de extraviado ou estiver na condição de ausente, eu tenho aqui uma situação que é impeditiva de promoção. Deserção, extravio ou ausência. Em qualquer uma dessas situações, o militar estará impedido de promoção. O próprio Estatuto dos Militares, a lei federal, não é o nosso não, a lei federal 6.880, de 1980, ele trabalha com isso e vai dizer assim: olha, se eu estiver tratando de desaparecimento, é aquele indivíduo que que não aparece no quartel por mais de 8 dias. Mais de 8 dias ele é desaparecido. Aí você poderia dizer assim: mas não seria desertor? Não. Mais de 8 dias ele é desaparecido se não tiver dolo de deserção. Se tiver dolo de deserção, ele é desertor. Se passar de 30 dias, ele passa a ser não mais desaparecido, ele passa a ser extraviado. E a situação do ausente, o Código Civil regula as situações em que o indivíduo vai ser declarado ausente, mas a gente não vai precisar esmiuçar essas situações. Veja a terceira situação, que essa é muito importante. Vou até limpar aqui para nós, para ficar muito claro e inequívoco. Essa terceira situação, ela é muito importante. For submetida a processo administrativo de caráter demissionário. Caráter demissionário, PAD. Caráter demissionário, PADES. Ou de caráter exoneratório. Caráter exoneratório, PAE. Enquanto o militar estiver submetido a um PAD, a um PADES ou a um PAE, ele está impedido de promoção. Então veja, se for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório, vou falar 3 vezes, estiver submetido a PAD, PADES ou PAE, impedido. PAD, PADES ou PAE, impedido. PAD, PADES ou PAE, está impedido de ser promovido. Vamos à quarta situação. Você preenche os requisitos, tem lá no mínimo 10 anos de serviço prestado da Polícia Militar e requereu licença para tratar de interesse particular. Viajou lá para os Estados Unidos, lá para Miami, foi lá para a China, eu quero conhecer a China em licença para tratar de interesse particular. Enquanto você estiver no gozo de licença para tratar de interesse particular sem vencimentos, você estará impedido de promoção. Mas isso é claro. Uma licença para tratar de interesse particular foi que você, militar, deliberadamente, conscientemente fez essa escolha. Não é razoável imaginar que enquanto eu estiver no gozo de uma licença para tratar de interesse particular, eu absurdamente ainda vou ser promovido. Isso não acontecerá. Então marque aí, licença para tratar de interesse particular, claro que é sem vencimento. Quando o militar está no exercício de um direito
individual, no gozo da sua liberdade, a administração autorizou, ok, pode ir para a licença para tratar de interesse particular, você só não será promovido, o tempo que você estiver nessa licença não será computado como tempo de serviço e tampouco será computado como tempo para promoção. E a outra possibilidade, no inciso 5, estiver no exercício de cargo público civil temporário. Estiver no exercício de cargo público civil temporário, enquanto você estiver no exercício desse cargo público civil temporário, você estará impedido de promoção. Estará impedido de promoção na promoção por merecimento, por exemplo. Porque para a promoção por antiguidade, o militar poderá ser promovido. Isso é importante. Estiver no exercício de cargo público civil temporário, me impede de ser promovido por merecimento, mas não me impede de ser promovido por antiguidade. Aí você tem que retomar lá no artigo 17. O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário não eletivo, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto permanecer nessa situação, ele vai ficar agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se o seu tempo para promoção por antiguidade, para transferência para reserva ou reforma. Depois de 2 anos, contínuos ou não, de afastamento, diz o estatuto que o militar será transferido para reserva ou reformado. Isso não é verdade. Depois de 2 anos, contínuos ou não, de afastamento, ele é transferido para reserva não remunerado. Agora, enquanto ele estiver no exercício desse cargo público civil temporário não eletivo, ele não poderá ser promovido. Regra. Qual é a exceção? Exceto a promoção por antiguidade. Essa pode, porque o próprio estatuto nos autoriza. Vamos à próxima situação que gera um impedimento à promoção. Aqui no inciso 6, for privado ou for suspenso do exercício do cargo ou função nos casos previstos em lei. A lei de abuso de autoridade tem situação de suspensão do exercício do cargo. A lei de improbidade administrativa também, privação ou suspensão do exercício da função pública. O Código Penal Militar tem uma pena lá específica que é a pena de suspensão. Mas se eu for condenado à pena de suspensão no Código Penal Militar, eu vou estar enquadrado no inciso 1, que é estar cumprindo sentença penal. Aí o inciso 1 já resolveria. Fato é, eu fui enquadrado, melhor dizendo, na lei de improbidade administrativa, eu fui suspenso do exercício do meu cargo. Durante o período da suspensão, eu não concorrerei à promoção e nem serei promovido. Isso aconteceu recentemente, sem citar nomes. Não sei se você se lembra de um caso lá em Teófilo Otoni, que os militares entraram numa ocorrência num sítio, uma confusão danada, uma senhora acabou falecendo naquela troca de tiro, era o cumprimento de mandado de prisão, e no final das contas um juiz determinou o afastamento de todos os militares da função pública. Enquanto eles estavam afastados da função por determinação judicial, privados ou suspensos do exercício da função pública, eles estavam impedidos de serem promovidos. É uma situação de impedimento. A outra situação, aqui destacada, estiver em interdição judicial. É bom lembrar, quando é que o indivíduo poderá vir a ser interditado judicialmente? Isso tem a ver com o próprio Código Civil, que vai regular as hipóteses de interdição judicial. Isso, por exemplo, quando aquele militar não está em condições de praticar os atos da vida civil. Normalmente, quem requer essa interdição judicial? A própria família. Então, a própria família ajuiza uma ação civil requerendo a interdição judicial. Eu estava atuando na corregedoria em um PAD envolvendo um soldado, e ele tinha lá um PAD relacionado a peculato, relacionado também, transgressão decorrente, é claro, a uma tentativa de homicídio contra a ex-sogra dele, e ele estava interditado judicialmente. O pai dele era o curador dele. Então ali havia uma interdição judicial, um título judicial
se você for no nosso estatuto, lá no artigo 145, no parágrafo 1º, lá vai dizer para nós de maneira muito clara que quando o militar estável, ele é estável é que tem no mínimo 3 anos de efetivo serviço, né? Ele é interditado judicialmente por mais de 2 anos, ele vai ser reformado com proventos proporcionais, a não ser que a interdição judicial dele seja por alienação mental. Se for alienação mental, é o artigo 96.3 aqui do Estatuto, em que a reforma é integral. Agora, para efeitos de promoção, e eu estou falando aqui apenas para efeitos de promoção. Depois você olha o 145 mais uma vez. Enquanto o militar estiver interditado judicialmente, é porque ele está incapacitado de praticar atos na vida civil. Se ele está incapacitado de praticar atos na vida civil, ele não pode ser promovido, porque ele não vai executar nada relacionado àquela promoção que o alcançou. É uma situação de impedimento. Aqui, eu gostaria que você olhasse para esse quadro, deixa o inciso 9 quietinho aí. Vamos só olhar para os nossos incisos 1 a 7. Eu nem coloquei o inciso 8 aí na minha tela, é bom dizer, porque o inciso 8 ele foi revogado. Eu não coloquei na minha tela justamente para eu ganhar um espacinho aí, mas eu preciso deixar muito claro e você tem que olhar no seu material. Antes que você me pergunte, né, eu já pergunto e eu mesmo respondo. Esse inciso 8 foi revogado no ano de 2009, então nós não precisamos nos preocupar com ele. Eu vou direto do inciso 1 ao 7, depois vou ao inciso 9. Então veja, quais são as situações que geram para mim impedimento? Está cumprindo sentença penal, ok. Estiver em deserção, extravio ou ausência. Estiver submetido a PAD, PADs ou PAE, processo administrativo demissionário ou exoneratório. Estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos. Exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, estou até acrescentando, salvo para a promoção por antiguidade. Então, por merecimento eu estou impedido, por antiguidade eu posso ser promovido. For privado ou suspenso do exercício da sua função pública, naqueles casos em que a lei traz a privação. Estiver em interdição judicial. E a última possibilidade, por um pedido de prova bem elegante, bem bonito, bem grande, bem sofisticado, olha o meu, olha, estilizado. Aqui no inciso 9. Estiver preso à disposição da justiça. Preso à disposição da justiça. Aqui pode ser, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Vou escrever uma preventiva aqui, ó. Preso à disposição da justiça ou, veja outra situação, ou sendo processado. Vamos parar aqui. Vamos parar porque as palavras têm valor. Primeiro, estiver preso à disposição da justiça, numa prisão temporária, numa prisão preventiva, por exemplo, eu estou à disposição da justiça. Enquanto eu estiver preso, eu não concorrerei à promoção, nem serei promovido. Qual que é a outra possibilidade? Ou sendo processado. Processado é um ato formal. O indivíduo praticou um crime. Aquele crime foi descoberto. Chegou ao conhecimento da autoridade competente via boletim de ocorrência, que é o meio mais comum de se chegar ao conhecimento da autoridade competente à prática de um crime. Vamos pegar aí um militar. Praticou um crime militar, por exemplo, chegou ao conhecimento do comandante da unidade, que instaurou um inquérito policial militar e aquele militar está na condição de investigado naquele inquérito. Depois ele vai ser até indiciado no inquérito. Inquérito é investigação pré-processual. Pré-processual, antes do processo. Inquérito ainda não é processo. Terminado o inquérito, encaminha para a Justiça Militar via primeira auditoria, que é a auditoria distribuidora, que vai mandar para o Ministério Público atuando junto à Justiça Militar. O promotor de justiça vai analisar o caderno probatório, que é o inquérito policial militar, e se entender que há indícios de autoria e materialidade, vai oferecer denúncia. Aí o militar que era investigado no inquérito, depois virou indiciado no inquérito, agora ele é denunciado. Mas o juiz ainda não recebeu a denúncia. Enquanto o juiz não receber a denúncia, não tem o processo. Quando o juiz recebe a denúncia e o militar é citado, a relação processual se forma. A partir dali eu tenho um processo penal. A partir dali o militar está impedido de promoção. A partir do momento em que o juiz recebe aquela denúncia, o militar é citado e forma-se a relação processual. Então, na segunda parte, ou sendo processado, mas não é qualquer processo. Está sendo processado por crime doloso.
Agora é importante, gente, pensa aqui, por favor, me ajuda aqui, por favor. Ele está preso à disposição da justiça, tranquilo. E a outra situação, que é uma alternativa, uma outra construção, uma outra oração. Ou sendo processado por crime doloso. O que aparece na prova? Sendo processado por crime culposo. Crime culposo não gera impedimento da promoção. E não é qualquer crime doloso. Não é pelo simples fato de alguém estar processado por um crime doloso que ele está impedido de promoção. Veja o inciso 9. Ou estiver processado em crime doloso previsto. Aí nós vamos ver onde está previsto esse crime doloso. Aqui está ele. Não concorrerá à promoção, nem será promovido, embora incluído no quadro de acesso, o oficial que esse artigo 203 se aplica para a praça também. E estiver preso à disposição da justiça ou processado por crime doloso previsto. A linha A. A linha A pode ser crime comum ou militar. O que importa aqui é a pena. Seja crime comum ou seja crime militar, em que a lei traz a previsão para esse crime doloso de pena máxima de reclusão superior a 2 anos, desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena. Então, interprete. Se o militar estiver processado por um crime doloso, seja um crime comum ou um crime militar doloso, mas vamos com calma no crime militar, que crime militar tem um detalhe específico. Em um crime doloso qualquer, só que se a pena máxima for inferior a 2 anos, ele não está impedido de promoção. Ele só estará impedido se o crime for doloso e ele já estiver processado e a lei trouxer a previsão para aquele crime de pena máxima de reclusão superior a 2 anos. Aí aparece na prova, pena máxima de detenção superior a 2 anos. A pena máxima de detenção superior a 2 anos não vai gerar o impedimento. O que vai gerar é se a pena prevista for de reclusão e não de detenção. No que se refere ao processo. Perfeito? Aí enquadraria um crime comum, sem problemas. Agora vamos ver a linha B. Estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso previsto. Crime doloso previsto aqui, ó, nos títulos 1 e 2, nos capítulos 2 e 3 do título 3 e no capítulo 1 do título 7 do livro 1 da parte especial do Código Penal Militar. Ai, meu Deus, não dá nem para saber um negócio desse, né? Em razão de não dar para saber, é que eu trouxe para você algumas indicações. Olha só. Preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso. E aqui na linha B, não interessa se a pena de reclusão ou de detenção. Tanto faz, não interessa a pena na linha B. Qualquer pena, desde que o crime seja um crime militar. Título 1, crimes contra a segurança externa do país. Título 2, dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar. Olha, no título 2 é onde vai estar motim, revolta, organização de grupo para a prática da violência, omissão de lealdade militar, conspiração, aliciação para o motim ou para a revolta, incitamento, apologia de fato criminoso ou de seu autor, violência contra superior, violência contra militar de serviço, desrespeito a superior, desrespeito a símbolo nacional ou a farda, despojamento desprezível, descumprimento de ordem, oposição à ordem de sentinela, reunião ilícita, publicação ou crítica indevida, por exemplo. São alguns crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Mas citou mais um para nós, e o outro citado é o título 3, dos crimes contra o serviço e o dever militar. Crimes contra o serviço e o dever militar é onde vai estar a deserção, embriaguez em serviço, dormir em serviço, por exemplo. E mais, vamos encontrar ali o capítulo 2, que eu estou citando, da deserção, o capítulo 3, do abandono de posto e de outros crimes, que foram os que eu acabei de indicar. E, por fim, dos crimes contra a administração militar, lá no capítulo 1, do desacato e da desobediência. Então, lá no desacato e na desobediência, nós vamos encontrar desacato a superior, desacato a militar, desacato a assemelhado ou funcionário, desobediência e ingresso clandestino, onde eu tenho lá as indicações do tipo penal, dos tipos penais. É difícil saber isso de cor? É de fato difícil. Então, o normal saber está preso à disposição da justiça, ok, é impedimento, ou processado por crime doloso, mas não é qualquer crime doloso, é o crime doloso da linha A,
em lei que combine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, desconsiderada as causas de aumento ou diminuição, ou crime doloso previsto no Código Penal Militar e em alguns capítulos e títulos do Código Penal Militar, ou crime doloso previsto na linha C do livro 2 da parte especial do Código Penal Militar. Esse livro 2 da parte especial do Código Penal Militar são os crimes militares em tempo de guerra. Então, doutor e doutora, você não vai ficar tentando inventar a roda, né? Você vai saber o que está escrito aí. Não concorrerá à promoção, nem será promovido, embora incluído no Código de Acesso. Inciso 9. O militar que estiver preso à disposição da justiça ou processado por crime doloso. A linha A. Em lei que combine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, desconsideradas as causas de aumento ou diminuição. A linha B. Em alguns capítulos e títulos do Código Penal Militar. A linha C. Os crimes militares em tempo de guerra. É o que eu preciso saber por hora. Vou avançar. Avançando um pouco mais, nós chegamos ao parágrafo 1º do artigo 203. O parágrafo 1º vai trazer para nós algumas situações que em determinados momentos caracterizarão um certo tipo de exceção. Vejamos, aqui no parágrafo 1º. Veja, eu faço uma distinção nesse parágrafo 1º, pelo menos para mim funciona. Eu vou compartilhar o que funciona para mim e vamos ver se funciona para você. Na frente do seu parágrafo 1º, você vai escrever assim, já está, e na frente do parágrafo 2º você vai escrever, pode entrar. É engraçado, né? Mas tem um sentido. Veja. Aqui no parágrafo 1º eu escrevo já está. Funciona para mim. Vamos ver se funciona para você. E aqui no parágrafo 2º eu vou escrever pode entrar. Pode entrar. É a única forma, pelo menos na minha mente, para eu traçar a distinção entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, senão eu vou ter dificuldade para traçar essa distinção. Bom, vamos lá então. A explicação que eu quero trazer aqui é a tentativa de compreensão, vamos ver se vocês concordam com essa minha deliberação, para eu entender esse meu já está e esse meu pode entrar, é que no parágrafo 1º, o militar já está no quadro de acesso e depois foi alcançado por uma situação impeditiva. Em aula anterior, eu cheguei a estabelecer o seguinte, o quadro de acesso ele é publicado normalmente entre o dia 12 e 15 de dezembro. E a promoção por merecimento por antiguidade acontece no dia 25 de dezembro. Então vamos partir do seguinte exemplo. O quadro de acesso foi publicado no dia 15 de dezembro e a promoção vai acontecer dia 25. Aí o militar todo feliz vê o nome dele no quadro de acesso, ri, de ponta a ponta na boca, fala assim, que maravilha, serei promovido. Conta para todo mundo e vai lá, compra a passadeira, compra a sua divisa do posto da graduação subsequente. Só que por uma infelicidade, no intervalo entre o dia 15 de dezembro até o dia 20 de dezembro, por exemplo, até o 20 de dezembro, esse militar é surpreendido com a portaria de um PAD. Ele passará a estar submetido a PAD, está impedido de promoção. Ou nesse intervalo entre o dia 15 até o dia 24 de dezembro, por exemplo, no dia 24, esse militar é preso por um crime que ele praticou e passa a estar à disposição da justiça. Ele não será promovido, ele está impedido. Veja que ele já estava no quadro de acesso e foi alcançado por uma circunstância impeditiva. É só ler o parágrafo 1º que você vai ver o sentido do meu já está. Veja, o oficial incluído no quadro de acesso, ele já está lá. Que for, depois de estar incluído, alcançado pelas restrições do inciso 3 do artigo 203. Inciso 3, está submetido a processo administrativo demissionário ou exoneratório. Ou foi alcançado pelo inciso 9 do artigo 203. Ele está preso à disposição da justiça ou processado por crime doloso. Em uma das seguintes hipóteses, a linha A, em lei que combine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, desconsideradas as causas de aumento ou de diminuição, em alguns crimes previstos no Código Penal Militar, como crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, crimes contra o serviço ou o dever militar, crime de desacato, por exemplo, crimes contra a administração militar, do desacato e da desobediência, ou os crimes militares em tempo de guerra. Em qualquer situação dessa que o alcançar, ele passará a estar impedido. Agora veja,
ele está no quadro de acesso, passou a estar impedido em razão da situação que o alcançou. Mas, posteriormente, 6 meses depois, 9 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, ele foi declarado sem culpa. Declarado sem culpa aqui, no meu entendimento, é no PAD, no PADES ou no PAE. Nesses processos administrativos, ele foi declarado sem culpa. Ou então, lá no processo criminal, ele foi absolvido por sentença penal transitada em julgado. Nesse caso, não cabe mais recurso na sentença penal que o absolveu. Aí ele será promovido. Então veja, no dia 25 de dezembro de 2020, lá no dia 15, sai o quadro de acesso, o militar está no quadro de acesso. No dia 17, ele é preso, está à disposição da justiça. E fica preso preventivamente por 8 meses. Lá no finalzinho de 2020, por exemplo, de 2021, por exemplo, é que ele é colocado em liberdade e depois o processo é arquivado, nem denúncia houve, entendendo que ele não praticou crime. Ou então o processo é instaurado e no processo ele é absolvido 2 anos depois. Mas durante todo esse período que ele está processado por crime doloso, em lei que combine pena máxima e reclusão superior a 2 anos, por exemplo, ele está impedido de promoção. Mas 2 anos depois ele é absolvido no processo criminal. Se ele for absolvido em sentença penal transitada em julgado, ele será promovido e terá direito à retroação. É o que aparece para a gente aqui. Aí ele será promovido e, a seu requerimento, ele vai ter direito à retroação. Por quê? Porque ele foi absolvido em sentença penal transitada em julgado. Ou no que se refere ao PAD, PADES ou PAE, nesses processos, ele foi declarado sem culpa. Aí ele vai ser promovido retroativamente, sem nenhum problema, em razão da absolvição criminal ou em razão da declaração da ausência de culpa no processo administrativo. Vamos no parágrafo 2º. O que vai diferenciar para nós o parágrafo 2º do parágrafo 1º? É que no parágrafo 2º ele ainda não está no quadro de acesso. Ele ainda não está, foi atingido por uma das circunstâncias impeditivas do artigo 203, no inciso 3, submetido a PAD, PADES ou PAE, ou no inciso 9, preso à disposição da justiça, processado por crime doloso, em lei que combine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, em alguns crimes do Código Penal Militar, quanto os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, crimes contra a segurança nacional, crimes contra a autoridade, crimes contra o serviço e o dever militar, crime de desacato e desobediência, por exemplo, ou crimes militares em tempo de guerra. Em qualquer dessas situações, ele foi alcançado por uma delas antes de entrar no quadro de acesso. Aí o parágrafo 2º vai criar uma exceção que vai permitir que ele seja inserido no quadro de acesso. Veja, o oficial é enquadrado nas restrições do inciso 3, PAD, PADES ou PAE. Inciso 9, preso à disposição da justiça ou processado por crime doloso nas hipóteses que eu já falei. Concorrerá à promoção, concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso. Então vamos parar por aqui. Nesse caso, diante da situação concreta que envolveu o militar, a autoridade competente, a comissão de promoção de oficiais, pode deliberar que mesmo ele estando submetido a PAD, PADES ou PAE, mesmo ele estando processado por um crime doloso qualquer, nas circunstâncias concretas, entendeu a comissão que seria o caso de incluí-lo no quadro de acesso. Então ela pode fazer isso. Ela delibera, fundamenta e motiva a sua decisão, isso vale tanto para oficiais como para praças. E insere o militar no quadro de acesso. Então ele concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso. Sendo promovido, todavia, ele vai constar lá, mas vai aparecer na frente do nome dele, impedido de promoção. Impedimento. Podendo ser promovido se depois ele for declarado sem culpa, aí eu entendo no PAD, no PADES ou no PAE, ou ele for no processo criminal absolvido por sentença transitada em julgado. Nesse caso, mais uma vez, ele tem direito à retroação, porque ele foi absolvido no processo criminal
ou o processo administrativo determinou que ele não tinha culpa, foi declarado sem culpa. Tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º ele tem direito à retroação. Vamos agora olhar o nosso parágrafo 3º. Vou limpar a tela aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Olhe no parágrafo 3º. Não ocorrerá a retroação prevista no parágrafo 1º. Não ocorrerá a retroação prevista no parágrafo 1º. Salvo na promoção pelo critério de antiguidade. Quando, veja, a declaração de ausência de culpa no processo administrativo, por exemplo, ou a absolvição lá no processo criminal, ocorrer por inexistência de prova para aplicação de sanção, ou para a condenação, ou por prescrição. Observe. Aqui ele foi absolvido, no parágrafo 3º, a hipótese do parágrafo 3º, a absolvição dele não foi nem por negativa de autoria, nem por inexistência do fato. A absolvição dele foi por insuficiência de prova. A absolvição por insuficiência de prova não gera direito à retroação. A absolvição no processo administrativo ou no criminal por insuficiência de prova não gera direito à retroação. Ou, no que se refere ao encerramento do processo, à extinção do processo pela prescrição. Se o processo foi resolvido em razão da incidência da prescrição, não gera direito à retroação. Vou te dar um exemplo concreto de um militar da minha turma de sargentos, que você vai entender isso facilmente. O exemplo concreto é o seguinte. Determinado militar, como eu estou dizendo, da minha turma de sargento, praticou a seguinte conduta. Veja bem, eu sou do CFS de 2002. Depois a legislação mudou, acabei sendo beneficiado com a mudança da legislação, mas eu vou pegar um exemplo de sargento aqui, mas eu poderia pegar um exemplo de oficiais também, mas esse aqui vai ser bastante esclarecedor. Terceiro sargento da turma de 2002. Vou começar a concorrer à promoção a segundo sargento no 5º ano a contar do ano base. Em 2002, eu só falo na minha mente e começo a contar os 5 anos. 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Então a minha turma que é de 2002, terceiro sargento de 2002, esses terceiros sargentos aqui começaram a concorrer à promoção no 5º ano a contar do ano base. 5º ano a contar do ano base, o ano base é 2002, então o 5º ano é em 2007. Nós vamos ver isso quando eu estiver falando da promoção de praças. Mas em 2007, dessas turmas de sargento, ia promover 1/3 daqueles existentes na turma que tivesse lá o interstício. Esse colega meu era um terceiro sargento e ele estava dentro desse terço. Ele deveria ser promovido em 2007. Mas em 2007, antes da promoção, antes do quadro de acesso, o que ele fez? Ele estava transitando pela área central de Belo Horizonte, quando ele viu um mendigo no meio da rua, um miserável na rua, e teve uma excelente ideia. Disse assim, será o que acontece se eu colocar uma bombinha garrafão na mão desse cidadão? E colocou. Uma coisa absurda. Aquela bombinha explodiu, gerou lesão corporal na mão daquele morador de rua. Tinha um oficial passando perto, deu voz de prisão para ele. Foi preso por lesão corporal e foi processado por lesão corporal. Ele concorreria à promoção em 2007, não foi promovido em 2007, que era 1/3 por merecimento. E foi denunciado por crime doloso, em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos. A denúncia foi aceita e ele passou a ser processado. No ano de 2008, promoveu metade dos que existiam na turma em condições de serem promovidos. Tanto em 2007 quanto em 2008, foi por merecimento. Ele não foi promovido em 2008. Por que ele não foi promovido em 2008? Porque ele estava processado em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos. Em 2009, é claro que eu estou aumentando aqui o exemplo, que eu nem me lembro exatamente como aconteceu. Em 2009, iria o restante, por antiguidade. Ele não foi promovido em 2009. Por que ele não foi promovido em 2009? Porque ele estava processado por crime doloso em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos. Então não tinha como ser promovido. Passou mais um tempo, chegou no ano de... Agora eu vou dar uma aumentada aqui.
Chegou no ano de 2011, por exemplo, o processo dele foi encerrado. Por quê? Porque a Justiça Militar não conseguiu julgar no prazo. Fica tentando adivinhar que prazo não, que é um exemplo hipotético. Não conseguiu julgar no prazo e o processo foi encerrado pela prescrição. O processo foi encerrado pela prescrição. O que o parágrafo 3º aí do artigo 203 nos diz? Não vai incidir a retroação prevista no parágrafo 1º do artigo 203 quando a declaração de ausência de culpa ou absolvição criminal se der por insuficiência de prova, ou o encerramento do processo tenha se dado pela prescrição. Não vai acontecer a retroação por merecimento, mas vai acontecer a retroação por antiguidade. No caso dele, não retroagiu a 2007, que era onde ele teria direito, que ele fazia parte do primeiro terço. Retroagiu para 2009, voltou de 2011 para 2009. Por que voltou de 2011 para 2009? Porque o parágrafo 3º diz que não ocorrerá retroação prevista no parágrafo 1º, salvo na promoção por antiguidade. Isso quando a declaração de ausência de culpa for por insuficiência de provas, ou no caso do processo criminal também, para condenação, não haver prova suficiente, ou por prescrição. No caso dele foi por prescrição. Retroagiu até a antiguidade, não retroagiu para o merecimento. Esse é o entendimento que eu preciso ter quando eu olho aqui para o nosso parágrafo 3º, para que eu compreenda adequadamente. E por fim, a gente dá uma olhada aqui no nosso parágrafo 4º. As restrições previstas no inciso 9, quais são elas? Está processado, preso à disposição da Justiça, ou processado por crime doloso, em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, ou em alguns crimes no Código Penal Militar. As restrições que vão gerar impedimento previstas no inciso 9 não se aplicam, olha, isso é uma exceção, não se aplicam a militar quando decorrente de ação legítima, ação policial legítima. Essa ação policial legítima, ela pode ser identificada no curso de um inquérito policial militar, no curso de um APF, pode ocorrer a identificação dela no curso de um PAD, no curso de uma SAD. Olha para você ver, as restrições previstas no inciso 9 não se aplicam ao militar quando decorrente de ação legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em flagrante ou em procedimento administrativo. Procedimento administrativo aí pode ser o PAD, pode ser a SAD, por exemplo, pode ser até mesmo um processo de recompensa. É uma possibilidade. Eu não vou detalhar o que vem a ser essa declaração de ação policial legítima, porque ela está desdobrada na resolução 4338 de 2014, que não está no programa de todos, pelo menos do EAP Sargentos, e não está no programa do CFS. Então não é o meu objeto aqui. Eu preciso dizer que quando a gente fala de ação policial legítima, é que o militar agiu em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, por exemplo. E diante dessa situação, não há crime, porque a gente vai afastar um dos elementos do conceito analítico de crime, que é a ilicitude. Porque matar alguém em legítima defesa, o direito autoriza. Lesionar alguém no estrito cumprimento do dever legal, o direito autoriza. Então, se eu agir ancorado em um excludente de ilicitude, eu não agi ilicitamente, então não poderia estar impedido. A administração vai instaurar um procedimento específico para reconhecer essa legitimidade da ação e vai fazer publicar um ato chamado ato de declaração de ação policial legítima ou de declaração de ação policial ilegítima, se for o caso. Se reconhecer que a ação policial foi legítima, o militar não estará impedido de promoção por força do disposto no parágrafo 4º. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te aconselho a estudar, depois da prova, né? A estudar a resolução 4338 aqui da Polícia Militar de 2014. É a dica que eu trago para você, caso você precise avançar nisso. Vou mudar aqui, chegando em nosso artigo 204. Essa disposição aqui do artigo 204, ela me alcançou. Então eu vou apresentar para você aqui, em verdade, quase que um testemunho
Aqui sou eu, você me vê aí, veja. O oficial da ativa, ao completar 30 anos de serviço, é a soma do tempo de efetivo serviço mais os acréscimos legais. Ah, então tá. O oficial da ativa, ao completar 30 anos de serviço, efetivo serviço mais os acréscimos legais. Quando de sua transferência para a reserva, será promovido ao posto imediato. Se, agora vem as condições, se contar pelo menos um ano, mas não é um ano qualquer, você está vendo que eu marquei, remarquei, indiquei, de tudo quanto é jeito? Se contar pelo menos um ano de efetivo serviço no posto. Um ano de efetivo serviço do posto. E tiver 20 anos de efetivo serviço na instituição militar estadual. Então veja, eu posso contar tempo averbado para essa promoção? Posso. Mas para ter direito à promoção ao posto imediato, tem que ter no mínimo 20 anos de efetivo serviço. Se o militar tinha 15 anos averbado e 15 anos de polícia, completou os 30, ele pode ir para a reserva? Pode. Tem 30 anos de serviço. Ele só não vai ter direito à promoção ao posto imediato. Para ter direito à promoção ao posto imediato, ele tem que ter no mínimo 20 anos de efetivo serviço na instituição e no mínimo um ano de efetivo serviço no posto. E continua. Vedado, no que se refere aos 20 anos de efetivo serviço, a contagem de qualquer tempo fictício não previsto nessa lei. O tempo fictício previsto nessa lei são férias-prêmio de forma simples, férias anuais não gozadas de forma simples. Então veda a contagem de qualquer tempo fictício não previsto nessa lei, desde que satisfaça os requisitos estabelecidos lá no inciso 1 do artigo 186, idoneidade moral, o inciso 4, comportamento disciplinar satisfatório, e não esteja impedido, com base no artigo 203. Essa é a situação. Então vou me mostrar para você aqui, ó. Vou limpar meu quadro para ficar fácil. Quando eu ingressei na Polícia Militar de Minas Gerais, lá em 1999, eu ingressei na PM, isso aqui é o exemplo do Capitão Cardoso. Eu ingressei na PM, mas eu havia trabalhado no INSS. Trabalhei muito tempo em agências de viagens. Eu trabalhei em agências de viagens por aproximadamente 10 anos. E também havia servido o Exército. Havia o serviço militar obrigatório, Exército, por 1 ano. Quando eu ingressei na Polícia Militar, eu pedi averbação desse tempo. Então eu já entrei na Polícia Militar com 11 anos. 11 anos de serviço, não de efetivo serviço. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava. E quando chegou no ano de 2019, e olhe só, eu esperei chegar a 2019. Sabe por quê? Porque eu entrei na PM em 1999. Quando é que eu completei os meus 20 anos de efetivo serviço? Em 2019. Eu poderia ter ido para a reserva já em 2017, se eu quisesse. Finalzinho de 2017. Por que eu não fui? Porque se eu fosse em 2017, eu abriria mão da minha promoção ao posto imediato. Então eu esperei 2017, 2018, em abril de 2019, quando eu completei 20 anos de efetivo serviço. Eu tinha os 20 anos de efetivo serviço, tinha 1 ano de interstício no posto de primeiro tenente e tinha mais 11 anos averbados. Então veja, eu peguei os meus 20 anos de efetivo serviço, somei com os meus 11 anos de serviço e encontrei 31 anos de serviço. Desses 31, eu tinha os requisitos de, no mínimo, 1 ano de efetivo serviço no posto, eu já tinha, e 20 anos de efetivo serviço na PM. Tinha direito à promoção ao posto imediato? Tinha. Pedi transferência para inatividade, deixei de ser primeiro-tenente e fui promovido a capitão. É a aplicação clara e inequívoca aqui do artigo 204.
Fui promovido porque preenchi todos os requisitos. Tinha comportamento disciplinar satisfatório, não estava... tinha idoneidade moral e não estava impedido. Agora imagine você que eu fosse um coronel. Eu preenchi os requisitos desse artigo. Eu tinha no mínimo 20 anos de efetivo serviço, eu tinha no mínimo 1 ano de efetivo serviço naquele posto e chegou o meu momento de ir para a inatividade. Mas se eu já sou um coronel, eu vou ser promovido a qual posto? A nenhum, porque não tem nenhum além desse. Para que os coronéis não tivessem prejuízo, já que em todos os outros casos os militares são promovidos ao posto e no caso das praças a graduação subsequente, uma vez preenchidos esses requisitos, o Estatuto traz para nós o chamado adicional trintenário especial. Isso aqui se chama adicional, é um nome que você pode encontrar em algum lugar. Adicional trintenário especial. Isso se aplica para os oficiais. Adicional trintenário especial. Aplica para os oficiais coronéis, porque quando eles vão para a reserva, preenchidos esses requisitos, eles não são promovidos. Sendo do último posto, coronel. E satisfeitos os requisitos desse artigo, completou os 30 anos de serviço, tem no mínimo 20 de efetivo, no mínimo 1 ano de efetivo serviço naquele posto, tem direito de acrescentar no seu provento 10% do soldo, 10% a título de adicional trintenário especial. E no parágrafo 2º, o oficial que tenha cumprido, isso também aconteceu comigo, em 2017 eu já tinha condição de ir para a inatividade, mas eu preferi permanecer. Quando eu preferi permanecer, eu passei a receber o abono permanência. Então veja, o oficial que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para a reserva, estabelecidas aí no caput do artigo 204, quando ele completou os 30 anos, e que opte por permanecer em atividade, fará jus ao abono permanência. Esse abono permanência corresponde a 1/3 de seus vencimentos, valor de 1/3 de seus vencimentos. Então, quando eu fui para a inatividade, eu recebia na ativa 1/3 a mais dos meus vencimentos. E ainda assim, fiz a opção da inatividade para fazer outras coisas, é uma escolha de vida. Mas aí a gente recebe o abono permanência. E no 205, o Poder Executivo baixará decreto regulamentando o disposto neste capítulo. Baixará decreto é o regulamento de promoção de oficiais, que é o decreto 46297 de 2013, regulamento de promoção de oficiais. Já tem o decreto. Perfeito? Feitas essas considerações, explicitadas essas razões aqui, vamos fazer algumas questões. A primeira delas, a Lei 5.301, que prevê as situações em que o oficial e a praça estarão impedidos de promoção por merecimento ou por antiguidade e tal. Estará impedida de promoção a praça que se encontrar nas seguintes situações: a disposição de entidade associativa de militares, tanto na promoção por merecimento quanto por antiguidade, verdadeiro ou falso? Falso. No artigo 203 não tem nada de entidade associativa como impedimento à promoção. Você se lembra que eu disse que no artigo 203 tem um inciso 8 que eu nem escrevi? O inciso 8 trazia isso aí, mas ele foi revogado. Então o militar que está à disposição da entidade de classe, clubes oficiais, associação de subtenentes sargentos, centro social de cabos soldados, ele não está impedido de promoção por merecimento e por antiguidade, porque não está no artigo 203. Letra B. Indiciado em inquérito por crime contra o patrimônio. Indiciamento em inquérito gera impedimento para promoção? Não. Preso à disposição da justiça ou processado por crime doloso em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos ou nos casos dos crimes previstos no Código Penal Militar. Em licença para tratamento da própria saúde, sem impedimento para promoção? Claro que não. O que é? Letra D. Submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório. Simples, né? Esse é o artigo 203, no inciso 3. Vamos à próxima questão. Essa é de 2019. Veja aí, o que eu vou te sugerir nessa questão? Eu vou te sugerir que você dê uma paradinha na aula e depois que você der essa paradinha na aula, você tenta fazer a questão. Por quê? Porque ela tem um detalhe aí peculiar. Ela tem um detalhe complicado que precisa ser observado. Vamos a ela então.
Considerando o disposto no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais acerca dos requisitos para o oficial da ativa ser promovido ao posto imediato ao completar 30 anos de serviço, assinale as assertivas abaixo. Inciso 1. Contar pelo menos um ano de serviço no posto. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Não sei, né? Não sei. Você acha que é verdadeira, mas eu vou falar para você assim. Diz assim, não sei. Não sei, coloca assim, não sei interrogação, não sei é bom. Estou desconfiado desse trem. Vou para outra, letra B. Possuir 20 anos de efetivo serviço na instituição militar. Neste caso, a contar de qualquer tempo fictício, vedada neste caso, a contar de qualquer tempo fictício não previsto no Estatuto. 20 anos de efetivo serviço, Capitão Cardoso esperou completar 20 anos de efetivo serviço. Vedada a contar de qualquer tempo fictício não previsto nessa lei. E os únicos previstos aí é férias anuais de forma simples, férias prêmios de forma simples ou tempo dobrado de campanha. 2, verdadeiro. Vamos para o 3. Satisfazer os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 4 lá do artigo 186. 1, idoneidade moral. E 4, comportamento disciplinar satisfatório. Joinha. Joinha do WhatsApp, ó. Certíssimo essa 3. E 4. Não se enquadrar nas situações impeditivas de promoção previstas no artigo 203 do Estatuto. Claro, se estiver impedida, não pode ser promovido. Então o 4 também está correto. Olha, então a gente viu, o 2 está correto, é o artigo 204 aí. O 3 está correto e o 4 está correto. E a 1 você, se não desconfiou, eu sugeri que você desconfiasse. Contar com pelo menos um ano de efetivo serviço no posto. Olha que maldade. Isso é maldade. Um ano de efetivo. Só você ler o 204. Um ano de efetivo serviço no posto. Isso aqui é falso. O 204 diz um ano de efetivo serviço no posto. Estão corretas as assertivas 2, 3 e 4 apenas. Essa foi a assertiva considerada correta e não houve recurso nessa questão. Encerro aqui, dentro desse título 8, que é da promoção, o capítulo 1 da promoção de oficiais, e já na próxima aula eu começo a promoção de praças, que agora nós estamos pertinho do final do nosso estatuto. Até a próxima aula.